Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. A aceleradora de negócios, a Casa Azul Ventures, com sede em Fortaleza, e a Amazon Cowork de Macapá, fecharam parceria para criar o primeiro hub de inovação do Amapá, com estimativa de atrair até 2 milhões em investimentos para startups da Amazônia. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Rafael Silveira, diretor de operações da Casa Azul Ventures. O Guia Econômico começa agora. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Como é que vai funcionar essa parceria no Amapá? Legal, Irna. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, para a gente é muito feliz estar aqui compartilhando todos os movimentos que a gente está fazendo. E a parceria com a Amazon Cowork, lá em Macapá, ela se dá onde a gente passa a entender e estar presente em várias regiões, focadas no Norte e no Nordeste. É difícil para nós estar presente fisicamente a todo o tempo em toda essa região. É uma região enorme, é um continente. Só a região norte já é muito grande. Então, a parceria com a Amazon Cowork nos faz estarmos presentes, estarmos disponíveis e principalmente entendendo o jeito local, a forma de conversar ideal da população, daquela região. Então, esse movimento nos faz usarmos todo o acervo que a gente tem de mentoria, conexões, formas de fazer correta e compartilhar isso com todas essas regiões de uma forma muito individualizada. Então a gente entende que o jeito de fazer negócios e o jeito de desenvolver negócios no Brasil, ele é diferente. Ele é diferente no Nordeste, ele é diferente no Norte. Então a Amazon Cowork vai ajudar a gente a fazer isso de uma forma muito especial, muito individual lá em Macapá. E Macapá tem passado por um momento especial, né, em relação aos investimentos em inovação. Como é que tem acontecido isso? Como é que isso tem influenciado o ecossistema? Legal. O Amapá tem passado por um processo muito curioso. Historicamente, ele já foi responsável por 3% do PIB na época da Segunda Guerra Mundial, onde a mineração no Amapá fornecia insumos para o armamento bélico dos Estados Unidos, usar na guerra. Isso nos deu a CSN no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro pôde evoluir, houve todo o processo de industrialização no Brasil, e o Amapá ele ficou esquecido. Então, não adianta a gente preservar a árvore e ser um estado vizinho da região com mais baixo IDH do Brasil, que é a Ilha do Marajó. A gente não pode se furtar em deixar as árvores em pé e não se preocupar com quem mora debaixo delas. Essas pessoas precisam ter renda, essas pessoas precisam ter oportunidades. Então a gente entende que hoje é um momento muito feliz e muito oportuno na história do Amapá, que ele pode se beneficiar com a extração de petróleo na bacia do Rio Amazonas, com todas as ressalvas e seguranças que são necessárias para toda a extração de petróleo que há em regiões. Porém, isso pode financiar uma transição energética e financiar o desenvolvimento que um estado com maior área preservada do Brasil pode fornecer créditos de carbono, pode fornecer um outro tipo de economia. Isso precisa ser financiado de alguma forma. A gente entende que o dinheiro do petróleo é uma excelente oportunidade e sem dúvida, o Amapá ele é vizinho da França, através da Guiana Francesa. Ele está numa localização geográfica formidável, porque está na foz do Rio Amazonas. Então, existe um potencial muito grande, só que a gente precisa entender que as pessoas de lá, os negócios de lá, eles precisam de apoio, precisam se desenvolver e, sem dúvida, eles já forneceram para o Brasil, como eu falei, a CSN, eles podem fornecer, sem dúvida, muitas riquezas e outras situações mais. Rafael, então fala para a gente um pouquinho, conta um pouco desse papel, como que a Casa Azul pode contribuir nesse processo, conta aí um pouco dessa trajetória da Casa Azul. Legal. Bom, a Casa Azul, essencialmente, ela era uma aceleradora, fundada em Fortaleza, 8 anos atrás, e desde 2023 a gente passou a olhar também para o Nordeste. A gente passa a operar em outras regiões do Nordeste, através de um belíssimo programa que a gente fez com o Banco do Nordeste, o Delta V,
onde a gente acelerou negócios desde Teixeira de Freitas na Bahia até o Porto de Itaqui no Maranhão, desde negócios ligados à piscicultura até válvulas de oxigênio e drones para ajudar a manobra de navios em portos. Então, com isso, a gente sai de Fortaleza, a gente sai do Ceará, e no ano seguinte, mais exatamente 2024, a gente olha para o norte. E por que a gente olha para o norte? Porque o norte ele é pouco olhado. Existe toda uma fala super sedutora e sexy de falar da região amazônica, mas, de novo, para proteger a árvore. Mas não fala de como a gente leva dinheiro, recursos e capital para essa região, de forma que ela possa se desenvolver. Então, não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade de mercado. Se tem pouca gente olhando para aquele mercado tem mais demanda e ele gera para a gente uma situação mais favorável. E o mais importante disso é que o objetivo da Casa Azul ele é transformar a sociedade. Transformar a sociedade através de todo esse movimento de venture capital, de investimento. E qual sociedade no Brasil precisa de mais atenção hoje do que a região Norte e Nordeste? Não menosprezando todas as outras, ou regiões específicas de todas as outras, mas quando a gente olha para as regiões com os menores índices de DH, aonde o investimento financeiro está mais distante e mais descompassado entre população e investimento, entre PIB e investimento, a região Norte e Nordeste elas se destacam. Então, esse é o objetivo da Casa Azul, transformar a sociedade e levar investimento, oportunidades e conexões a esses negócios e empreendedores dessas regiões. E qual é o potencial que você já identificou nesses locais? Que tipo de negócio está surgindo? Legal. Eu vou falar primeiro de como isso é descolado do potencial. Hoje, a região Norte e Nordeste, ela representa em investimento em venture capital cerca de 1/3, 1/4 do que ela representa do PIB. Se eu for falar do percentual da população ou da região geográfica, isso fica mais distante. Porém, existem coisas que a gente viu lá em Macapá, e a Mazodan é uma startup que a gente está apoiando lá, que ela transforma rejeito de mineração, sedimento do rio Amazonas em cimento, em tinta, em argamassa. Isso gera um menor consumo de água para fazer esse material, ele não gera emissão de carbono como a própria produção do concreto gera, mais ou menos 10% do carbono do mundo é gerado pela própria produção do concreto que a gente constrói todas as coisas, e a gente pode dizer que um prédio em Berlim ou em Oslo pode ser construído com rejeito de mineração e sedimento do rio Amazonas, de uma forma sustentável, que gera renda para a população. E é importante você dizer isso porque há sempre uma visão equivocada de que é preciso levar aquele conhecimento, quando muitas vezes basta você também ouvir aquelas ideias que já estão ali. Existe uma população que produz conhecimento, faz negócios. A Universidade Federal do Pará, ela tem um destaque em descoberta de produtos e inovação, assim como outras universidades, como a Universidade do Amazonas, porém isso é dado pouco destaque. Por quê? Porque essas descobertas, elas muitas vezes estão longe do capital. Se elas estão longe do capital, elas não são oportunizadas. Se elas não são oportunizadas, elas não são testadas, elas não são validadas e elas são de desconhecimento do mercado. A bioeconomia, a descoberta de insumos medicinais dentro da floresta está só no começo. Por que está só no começo? Porque existe pouco dinheiro colocado lá. Então, isso faz bastante parte do nosso objetivo, que é quanto mais a gente aproximar o dinheiro do mercado de capital, o dinheiro dos investimentos a essa região, mais a gente imagina que vai gerar um efeito halo de uma coisa vai potencializando a outra. Porque imagina um exemplo claro do Lindomar, que hoje é o presidente da B Startups. O Lindomar, um amapaense raiz, que não sai do Amapá, tem uma empresa com mais de 100 funcionários em Macapá, que tem mais de 3.500 clientes, que são escolas do Brasil inteiro, e não sai de Macapá. É uma empresa belíssima, você chega lá, é uma ilha de prosperidade, vários carros da turma dele estacionados na frente, a empresa toda é diferente, lugar para as pessoas comerem, lugar para as pessoas dormirem, descansarem e tal. Parece uma empresa do Vale do Silício, ou não tem diferença nenhuma de uma empresa do Vale do Silício na Califórnia,
porém ela está lá em Macapá, porque ele foi um empreendedor que deu certo e não sai de lá. Então a gente acredita que o nosso objetivo é criar 10 outros Lindomares, né, em Macapá, em todo o norte. Quando isso acontecer, sem dúvida, a gente vai conseguir gerar um halo de prosperidade. Um estudo recente do Sebrae mostrou que hoje já existem mais de 20 mil startups ativas, né? E dentro desse total mapeado, né, o Ceará aparece como um destaque. Como é que você avalia aí os dados desse estudo, esse cenário do ecossistema de inovação? Legal. Eu olho para isso de uma forma muito pragmática, que há uma força muito grande do fator empreendedorismo no Nordeste. Isso é histórico e muitas vezes o empreendedor ele não se via como uma pessoa dona de uma startup. A gente tem um caso de um exit na Casa Azul, que foi uma startup chamada Mercadap, que a gente vendeu para a Stone, e o empreendedor no começo ele não sabia que ele tinha uma startup, e ele tinha uma startup. Então, primeiro fator, eu acho que existe uma demanda reprimida onde as pessoas passam a se reconhecer como startup, passam a entender, e isso é muito importante porque ele passa a navegar num trilho de sucesso. Ele passa a entender quais são os movimentos que ele precisa fazer para que ele chegue naquele local de sucesso. E antes ele não tinha uma referência. A referência dele era acordar todo dia, trabalhar, vender o produto e o serviço dele para que ele tenha lucro, né? Então, quando você começa a gerar uma referência, isso é muito positivo. Então, eu acho que isso é uma demanda reprimida, principalmente da região Norte e Nordeste, talvez Centro-Oeste, diferente da região Sul e Sudeste, onde esse movimento ele já acontece há algum tempo. E o que vem daí? Vem que a gente precisa agora apoiar essas pessoas que se entenderam como donas de startup e ajudá-los a entender qual é o próximo passo, para que elas entendam esse próximo passo e sigam o trilho que o mercado financeiro espera. Ou seja, se você quer o dinheiro do mercado financeiro, você precisa atender algumas recomendações e algumas lógicas que ele espera para que você não tenha simetria entre o que eu quero investir e você que quer receber o investimento. Então, isso mostra que o papel da Casa Azul ele é cada vez mais importante, que é uma grande oportunidade do mercado, e eu brinco que ainda bem que várias ventures continuam olhando só para as regiões econômicas mais ativas do Brasil. Eles vão disputar as mesmas startups. A gente aqui está querendo descobrir aquele empreendedor raiz e mudar a vida dele e do local que ele atua. E assim, hoje quando a gente olha para esse cenário, para essas empresas, elas estão em que estágio, né, de maturação do negócio? Legal, eu diria que a gente tem 3 grandes grupos, talvez não tão grandes assim, mas 3 grupos. O primeiro grupo é daquela pessoa que tem uma startup, ela ainda não fatura, ela ainda não está com um produto totalmente desenhado, mas ele tem uma crença muito grande naquele produto e ele está insistindo para que ele dê certo. Às vezes é um empreendedor, 2, mas é um grupo pequeno que ainda está ali estruturando o produto. E eu costumo dizer que a startup ela tem que seguir uma lógica de que uma ideia vira produto, esse produto vira negócio, esse negócio vira um bom negócio. Então, eu diria que, né, a pessoa está saindo da fase da ideia e está indo para a fase do produto. Do outro lado, tem muita gente que já tem produto, mas ainda não tem um negócio. E com isso eu sei o que eu vou fazer, eu sei como fazer, mas eu ainda não consigo atender o mercado com esse meu negócio. Então, ele está muito mais testando qual é a forma do negócio dele crescer. Eu acho que tem esses 2 grupos muito claros. E o terceiro grupo, que é o menor, que eu já sei como o mercado compra o meu produto, agora eu preciso transformar o meu negócio num bom negócio. Um negócio que fatura dezenas de milhões, um negócio que uma outra empresa grande vai comprar. Quando a gente olha para esses 3 grupos, aqui na região a gente vê muito, no Nordeste, na minha opinião, a gente já vê muitas iniciativas na faixa de produto. No Norte, eu vejo muitas iniciativas ainda saindo da ideia e indo para o produto. Tem uma excelente ideia, que tem muitas vezes... Potencial, né? Potencial e ligação com fatores locais, insumos locais, ou seja, alguém lá de São Paulo não vai conseguir gerar aquela ideia. Tem, às vezes, algum problema de escala, mas isso potencialmente pode ser resolvido. O fato é que a gente entende que nessa esteira, que a gente chama de Venture Capital, da faixa da ideia para o produto está muito forte na região Norte,
da faixa que já saiu de produto está indo para transformar o produto no negócio, eu vejo mais comumente aqui no Nordeste. E o que é preciso, vamos dizer assim, para dar essa atração no ritmo do negócio? Legal. As pessoas muitas vezes falam sobre ideias. Eu tenho uma ótima ideia para abrir uma startup. Eu vou falar algo que às vezes choca muita gente. Não é sobre a ideia, não é sobre a tese, não é sobre o que você vende. É quem vende, quem acorda cedo todo dia, quem coloca energia de forma incessante e disciplinada para atingir um objetivo. É sempre sobre isso, é sempre sobre quem está fazendo e não sobre o que está fazendo. Então, muito mais do que entender se você tropeçou na grande ideia, eu tenho uma expressão ótima, que quando você consegue fazer o seu produto atender o mercado, que a gente chama do PMF, que é quando você encaixa produto no mercado, normalmente você tem centenas de decisões de negócio. Então imagina que você gastou energia, tempo, dinheiro, vida para fazer todas essas centenas de decisões e mudanças para conseguir fazer o encaixe do seu produto com o mercado. A questão é em quanto tempo você desacredita ou em quanto tempo você consegue tomar todas essas decisões e fazer esse encaixe no mercado. Então é sempre sobre quem, e por isso que muitas vezes os empreendedores de startup de segunda, terceira geração, é muito fácil, porque ele já entende todo o processo, ele já sabe que vai errar várias vezes, isso é natural. É como um atleta que depois que ele consegue correr 2 maratonas, a terceira é muito fácil. Né? Quando você aprende 2, 3 idiomas, o quarto ele é muito mais fácil. Aprender o primeiro idioma além do natural é muito difícil. Então é sobre isso, é sobre quem faz, como faz e da forma que faz e não o que ele está fazendo. Entendi. E quais são hoje, na sua avaliação, os principais desafios para inovar no Brasil? Quando a gente olha no sentido mais macro, né? Legal. Acho que o principal desafio para abrir qualquer negócio no Brasil é o ambiente, né? O ambiente econômico, o ambiente político, ele é muito volátil. Diferente de startups que se abrem em mercados um pouco mais maduros ou menos voláteis, como Canadá, Austrália, Europa, é muito mais fácil você planejar. No Brasil, você precisa dar certo muito rápido, porque o mercado exige isso de você. Isso para qualquer empreendedor. Eu costumo dizer que empreender no Brasil é a maior profissão de risco do Brasil, porque você está botando risco total naquela sua ideia. Então, isso não muda para startup, para empresa tradicional. O outro risco, eu diria, e isso é do latino, é o risco da paixão pela ideia. Eu tenho uma ideia e eu tenho que fazer ela dar certo. Essa ideia ela tem que dar certo, ela tem que dar certo. E você coloca toda essa energia numa ideia que ela não vai dar certo. Então, o pragmatismo, por exemplo, dos alemães, dos japoneses, faz com que, se essa ideia não der certo, eu abandono essa ideia e vou para outra. Né? Então, o povo latino e o brasileiro, ele é muito emocionalmente ligado a essas questões. Eu tenho que fazer isso dar certo. Eu não posso trocar de time, eu não posso trocar de político, eu tenho que fazer dar certo, eu não posso abandonar isso. Isso é feio. Eu acho que esse, talvez, fora do ambiente econômico, seja uma dificuldade muito grande que a gente tem. E, por último, capital. Se você vai empreender, se você tem uma grande ideia e a sua ideia é muito maior do que a sua capacidade de colocar recursos nela, mas você tem capacidade de fazê-la crescer, você convencer alguém a botar dinheiro em você é um negócio muito difícil. É difícil no Brasil porque, de novo, o dinheiro é caro, o mercado é volátil e tal. Mas se eu pudesse enumerar as três coisas, eu diria que o mercado volátil do Brasil, muitas vezes a paixão exacerbada emocional pela própria ideia, ou seja, ninguém gosta de abandonar o filho, e por último a busca pelo capital. Talvez muita gente inverteria essa ordem e falava que a busca pelo capital é mais difícil. Boas ideias, com bons empreendedores, o dinheiro vem fácil. Mas assim, tu achas que essa questão do capital, do financiamento para a inovação, ele vem mudando ou não? Como é que está esse panorama hoje? Eu vejo que nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, passou a entrar no mercado de Venture Capital uma figura que antes não tinha, que é o anjo investidor.
é alguém que tem um capital de 1, 2, 3 milhões guardado, não é uma pessoa muito milionária, mas ele tem uma reserva financeira, teve uma carreira bem sucedida ou tem algum empreendimento que gera algum conforto financeiro para ele, e ele deixa de entender que vale a pena ele pegar 100 mil reais, 50 mil reais e aplicar num negócio novo. E ele vai aplicar nesse negócio novo com a expectativa de que isso dê certo, mais do que se colocasse no banco. Esse personagem ele tem aparecido mais e muitas vezes ele investe através de fundos de investimento ou de grupos que se unem e não é uma decisão individual dele qual startup investir, mas sim ele vai investir num grupo de startups na expectativa de que um pedaço do investimento dele vai ser investimento de risco. Isso nos Estados Unidos acontece há décadas e no Brasil, para mim, isso está começando a acontecer agora. Quando esse efeito ele acontece, você passa a ter uma disponibilidade de capital muito maior, porque você passa a ter vários CPFs que antigamente não colocavam dinheiro nesse mercado, colocando. Então, isso por si só aumenta o capital e principalmente que a gente passou a ter uma série de startups referências positivas. Você passa a olhar e fala o seguinte, cara, esse cara aqui cresceu muito rápido, né? Eu venho de uma cidade onde nasceu o PicPay. O PicPay hoje é uma empresa que todo mundo conhece. Era uma empresa pequenininha que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, esses casos de sucesso... Se for olhar a fintech, tem... Antigamente, conta de bancos, você... De ruma, né? Você tinha 5 bancos, tinha que ir lá no banco e tal. Hoje você para aqui e você abre conta em 20 bancos em uma manhã. E cada um vai te dar uma questão diferente. Você abre conta em dólar, você abre conta em bancos internacionais e tal. O Nubank é o maior banco do Brasil, hoje, privado, né? Eu diria até que não privado também, eu não lembro os números. Mas o fato é que as boas referências que aconteceram, a disponibilidade de pessoas que passaram a ter algum capital... e eu não estou falando dos super ricos, eu estou falando daquele conforto financeiro de uma vida bem sucedida. Ele passa a investir nas startups. Isso, de novo, gera um ciclo virtuoso que já acontece em mercados como os Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo as pessoas investem em venture capital, um pedaço das suas riquezas. Mas por quê? Porque lá já tinha um número muito grande de pessoas que essa classe média alta com algum recurso aplicado, que aplicava na bolsa, e ele fala o seguinte, olha, agora eu não vou aplicar tanto na bolsa, eu vou aplicar um pedaço em um negócio que pode dar muito certo. E como é que as empresas tradicionais estão olhando para essas startups hoje? Olha, essa é uma discussão ótima. Eu atuo principalmente, às vezes, em conselho de empresas familiares, e tem uma discussão de que toda empresa grande quer ser uma startup. Né? Então, você tem grandes empresas aí nacionais, inclusive produtores de papel e celulose, falando, agora a gente é uma startup. Mas o sonho de toda startup é se tornar uma empresa. Esse é o objetivo de toda startup. Então, é uma coisa, é um ciclo. A empresa grande quer se tornar uma startup, a startup quer se tornar uma empresa. E por que isso? A startup ela não tem uma coisa que uma empresa tradicional ou mais antiga tem e que custa caro, chamado legado. Então, se uma startup fechar, ninguém fica chateado. Se o dono da startup mandar todo mundo embora, ninguém fica chateado. Faz parte, é uma startup. Você entrou lá, podia acabar qualquer dia. Uma empresa tradicional de 50 anos, 100 anos, você não pode simplesmente falar o seguinte, deu errado, eu vou fechar a empresa. Porque tem todo um legado. Então, as startups elas são muito mais ágeis porque elas não têm legado. Se você precisar mandar metade da empresa embora, faz parte. Né? Se uma empresa tradicional, meu Deus, aquela empresa teve que fazer ali um movimento de demissão ou de ajuste e tal. Então, o legado ele é algo que atrapalha e que ancora. Porém, ao mesmo tempo, ele é aquele algo que abre as portas e que gera relevância no mercado dessas empresas tradicionais. Eu acho que o grande trade-off é quando empresas tradicionais elas decidem topar risco e comprar risco e funcionar num modelo de startup. Então eu tenho um legado, mas como é que eu pego um pedaço disso aqui e arrisco? E a analogia que eu faço, ela não é minha, ela é do Pedro Englert, que foi um dos sócios da XP, fundador da Startse e de várias coisas, que ele costuma dizer o seguinte, muitas vezes a gente tem carro, e esse carro, no meu caso eu tenho o seguro do carro. O seguro é algo que a gente não precisa fazer. Eu para andar de carro, eu não preciso ter seguro. Mas eu faço o seguro do carro. É importante ter, né? Porque numa eventualidade de eu sair daqui e bater com o carro, de eu estourar o pneu estacionando, batendo num buraco, eu vou ter um grande prejuízo.
Então eu pago o seguro para ter uma segurança extra. A pergunta é, qual é o seguro das empresas tradicionais? Se o modelo de negócios dela acabar amanhã, aonde que ela está botando um seguro? Né? Se a Amazon passar a atender todo um mercado local e quebrar pequenos mercados e armarinhos, o que eles estão fazendo? Aonde que está o seguro deles? Então, quando a gente olha para empresas tradicionais competindo com startups, eu vejo dois modelos e, inclusive, atuo muito nisso, que é, compre startups e invista em startups. E do outro invistam em inovação e tecnologia. Façam seguro do negócio de vocês. E como está esse diálogo quando a gente pensa assim, né, na aproximação também com a academia? Legal. Como é que isso está acontecendo, né? Porque eu acho que quando a gente fala muito em inovação, aí pensa empresa, academia... Legal. Eu assim, sou um pesquisador enrustido, fiz mestrado, fiz pesquisa, não pude, por toda a minha carreira, nunca tive tempo de colocar muita energia nisso, mesmo tendo vontade, mas eu olho para isso de duas formas. No Brasil, a academia, quando olha para monitoramento no mercado de Venture Capital, ela está muito distante, isso simplesmente não existe na academia, ou eu não vou dizer que existe porque eu tenho alguns amigos que pesquisam sobre isso, mas isso é muito incipiente, em números isso não representa, não tem uma representação. Do outro lado, a gente tem uma demanda reprimida de produtos e tecnologias sendo desenvolvida na academia que o mercado não conhece e que o acadêmico, ele não vai ser empreendedor, ele não vai largar a academia para ser empreendedor, ele é um pesquisador. Mas ele precisa do empreendedor do lado dele e fala assim, caramba, vamos fazer isso acontecer. Antigamente, eu dou analogia que eram os grandes cientistas. As grandes empresas que desenvolviam tecnologia, elas iam lá, contratavam pesquisadores acadêmicos para que iam para dentro da empresa, através da estrutura que a empresa fornecia, equipamentos, laboratórios, ele poderia desenvolver coisas, remédios, novas tecnologias e a empresa ganhar dinheiro com isso. A questão é, esse empreendedor, ele pode agora sair da academia, porque é muito mais barato hoje fazer pesquisa e desenvolver negócios do que no passado. Talvez você não precise de grandes laboratórios. Talvez você pode só usar tecnologia, computador e tal, e fazer negócios acontecerem. Eu tenho visto um empreendedor que me chama muita atenção, é o Antônio, da Bactolac, lá do Amapá, tem ganhado vários prêmios, professor, doutor, e desenvolveu uma tecnologia de piscicultura e está tendo sucesso, vários clientes no Brasil. Ele empreendeu, ele saiu da academia, continua dando aula, fazendo pesquisa, mas ele resolveu empreender. Mas nem todo mundo tem esse DNA de empreendedor. De novo, empreender no Brasil é a profissão de maior risco, na minha opinião, no Brasil. Mas esse acadêmico, ele poderia estar ligado a um empreendedor, algum empreendedor de sucesso, ou alguém que a empresa não está indo bem, mas é um cara extremamente bem relacionado com o mercado. Como é que isso se junta? Eu acho que no Brasil a gente ainda não conseguiu fazer essa água e óleo se juntar. A hora que a gente conseguir, a gente vai conseguir destravar centenas de milhares de pesquisas acadêmicas que são boas ideias e bons produtos, se tornarem negócios e bons negócios. E como é que, quando a gente olha assim, Brasil, né? Como é que o Ceará se posiciona dentro desse ambiente? Legal. Eu vou falar o Ceará, mas vou fazer uma expansão um pouco para o Nordeste. A gente, Casa Azul, olha muito para o Nordeste, a gente não gosta de setorizar, mas claro, o Ceará ele tem um destaque muito grande na região. Mas primeiro não tem melhor lugar no mundo para falar de transição energética do que o Nordeste brasileiro. Isso é um fato. A gente tem vento em excesso, inclusive bastante vento. A gente tem sol em excesso, inclusive bastante sol. Bastante sol. Né? O sol que, inclusive, talvez tenha levado o meu avô a sair de Maranguape e ido para outras terras, ou seja, o sol que machucou tanto o nordestino, ele agora pode gerar receita, né? Ele pode gerar emprego. Então, eu acho que tem uma condição geográfica favorável e econômica favorável. A transição energética no mundo, o Nordeste brasileiro, ele tem um grande potencial. Isso é um primeiro ponto. E do outro lado, eu acho que a gente tem todo um movimento geográfico acontecendo. A gente tem cada vez mais uma necessidade de descentralização de investimento. Você tem empresas cada vez saindo dos grandes polos econômicos
mundiais e indo para polos menores. Então, a gente vai ter cada vez mais data center vindo para regiões que têm facilidade de geração de energia, a gente tem empresas de tecnologia se descentralizando, Fortaleza é a cidade no Brasil que mais se chega a fibra ótica submarina para conexão, e aí você tem... Então, acho que a gente está perto, vamos dizer assim, de dar um salto nessa questão da inovação, de tecnologia, com esses empreendimentos chegando? Eu acho que a gente já deu vários saltos. Assim, quando a gente olha na prática, talvez a gente não veja na rua, mas a gente vê no dia a dia. Quantas coisas que a gente usa hoje são coisas de alta tecnologia que a gente não usava no passado. Então, inteligência artificial. Inteligência artificial é só o ChatGPT. Quantas coisas a gente já usa hoje no nosso dia a dia local e que inteligência artificial impacta a nossa vida. Então, de novo, essas coisas elas não têm mais fronteiras. O que eu acho que a gente ainda não experimenta é como isso afeta as carreiras, principalmente das gerações mais novas. O quanto isso impacta a pessoa que entra na escola, a pessoa que escolhe a carreira, ela fala assim, poxa, tecnologia, inteligência artificial, ciência, física, ou seja, ciências aplicadas, ela passa a ser algo muito mais forte. O Ceará, para mim, ele desponta como, assim, talvez um dos maiores percussores disso, dado a capacidade intelectual do cearense e digamos assim, o enxame de cearense que a gente tem nas belíssimas escolas do Brasil, como investimento, ITA. né? Um trabalho de formiguinha mesmo. Exatamente. E isso não é de hoje, isso é geracional, isso vem de outras gerações. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que, sim, o Ceará está num momento muito, muito importante, porque ele fez esse dever de casa, vai conseguir, na minha opinião, surfar uma onda. Recife, através do Porto Digital, também surfa uma onda, mas e eu não sou cearense, mas quando eu olho para o Porto Digital, eu entendo que ali já tem um teto, porque você tem uma capacidade de mão de obra local, uma capacidade de articulação local limitada, e aí vai ter que começar a descentralizar de Recife para outras regiões, sejam regiões próximas ou até outros estados, porque tem um belíssimo trabalho feito ali pelo Silvio Meira, mas existe uma limitação, de novo, de população. Então, eu entendo que essa tecnologia ela já acontece. Quando você vai lá no Porto Digital, os vários empregos são empresas de alta tecnologia. Quando você conversa com as pessoas, todo mundo conhece algum programador, alguém que trabalha para a empresa dos Estados Unidos e tal. Então, eu acho que isso já acontece, é porque a gente não quantifica. É igual aquela história, eu estava vendo um número outro dia de uma empresa que eu trabalhava, quando o número de acesso de celular passou o acesso de desktop. E eu estou falando isso aí em 2014, né? E aí aquilo foi um marco na época, olha, mais pessoas estão usando o celular para acessar a internet do que desktop. Isso simplesmente passou, ninguém pensa mais nisso. Isso, não, mas cara, todo mundo usa celular. No norte do Brasil, o ribeirinho tem celular. Ele tem uma continha no Nubank, porque a cobertura de telefone lá chega bem. Então, o ponto já chegou essas mudanças. Como que a gente consegue no Brasil fazer dinheiro com isso? E o Brasil tem um caso ótimo no mundo que a gente dá pouco valor, chamado Pix. O Pix é um caso de inclusão social, de desenvolvimento, de uso de tecnologia para exatamente democratização da informação e do poder de renda. Belíssimo. Isso para mim é de fato um exemplo assim fantástico de como tecnologia transforma a vida das pessoas. Ninguém precisa pagar TED. E aí, por falar em transformação, como é que você tem observado a questão do crescimento dos negócios de impacto, de um olhar sobre um propósito na hora de fazer negócio, na hora de desenvolver soluções, tecnologia? Eu tenho certeza que o Ceará, inclusive, é um expoente nisso, através de ações como a Coalizão pelo Impacto, pela Somos Um e por várias outras entidades que aqui estão. Eu como capitalista, ou como venture capitalist, como dizem, eu sou um pouco cético porque eu digo que todo negócio ele precisa ser sustentável. Todo negócio. Ele precisa ser sustentável sob o aspecto dele precisa durar ao longo do tempo. Para que o negócio dure ao longo do tempo, ele precisa ser ok em relação ao ambiente que ele existe. Ele não pode prejudicar aquele ambiente. Ele tem que ser fair com o ambiente, ele tem que se relacionar com o ambiente. Porque se você é um objeto estranho no ambiente, o ambiente de algum jeito vai te expulsar.
Isso é teoria da evolução natural de Darwin. E quando a gente olha para a teoria da evolução natural nas empresas, isso acontece. Por que esse ponto? Porque a empresa que não olhar para onde ela atua de forma sustentável, fazendo com que o negócio seja perene ao longo do tempo, o ambiente vai matar esse negócio. E então, quando a gente olha para negócios de impacto, claro, isso é muito importante como tese, como foco, mas para mim todo negócio que pretende gerar legado e durar ao longo do tempo, seja uma grande mineradora ou um pequeno comércio, ele precisa se inserir bem e ser um agente agregador naquele ambiente. Então, na teoria, todo negócio, para ser vitalício, perene, ele precisaria ser um negócio de impacto. Então, para mim, essa tese, ela é uma tese que é a história do desenvolvimento sustentável, né? Eu preciso... e aí tem aquela história de carbono zero e já tem empresas que estão, digamos assim, neutralizando mais carbono do que elas... regenerativa, né? Que chama. Então, eu acho que tem sim um pouco de discurso nisso, um pouco de marketing, um pouco não, muito. Mas para mim, quando a gente olha da visão de conselho, da visão de investidor, da visão de board, todo negócio, para ele durar ao longo do tempo, ele precisa ser sustentável. Isso faz com que a mecânica que a gente aprende na faculdade, como eu aprendi, que o objetivo de toda empresa é gerar lucro, né? E aí, para mim, o que muda o objetivo de toda empresa continua sendo gerar valor para os acionistas. Isso não muda. A questão é que toda empresa, para continuar gerando valor para os seus acionistas para sempre, ela precisa se inserir bem no ambiente que ela atua, ser sustentável. Para ser sustentável, ela precisa ser uma empresa positiva que agregue aquele ambiente. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Rafael Silveira, diretor de operações da Casa Azul Ventures. Até a próxima semana.